Bom, nós estamos nessa série de mensagens que tem como título Socorro! Eu só quero viver para Deus, só! E às vezes tem gente que realmente não está conseguindo viver para Deus, né? E o pastor Eibe começou a primeira mensagem dessa série, o pastor Eibe que pregou sobre o segredo de viver em tendas, de habitar em tendas, né? E eu quero só lembrar 3 dos 4 tópicos principais que ele falou, mas 3, o primeiro é não se apegar ao abalável, ou seja, se apegar ao inabalável. Foi o primeiro tópico que o pastor Eibe falou, se apegar ao inabalável. Tudo aqui, querido, vai passar. Os bens mais preciosos que nós temos vão parar no lixão, né? Toda a terra passará. E se nós nos apegarmos ao que é abalável, nós também seremos abalados. Então é um segredo que Deus nos ensina, a nunca nos apegarmos àquilo que é abalável. Segunda coisa que o pastor Eibe falou foi nós vivermos na terra com a ótica na eternidade. Fala isso comigo, viver com a ótica na eternidade. Como que é isso, pastor? Eu estou na terra, muito bem, pé na terra, mas coração no céu, visão no céu, viver com a ótica na eternidade. A vida também aqui na terra vai passar, e muito rápido. Se Jesus não voltar logo, já todos nós vamos parar dentro de um caixão. O pastor Eibe fez essa pergunta aqui, que é muito importante, né? Talvez quase ninguém aqui se lembra o nome do seu tataravô. Você lembra o nome do seu tataravô? Viveu agora, há pouco tempo, passou, cadê a vida? Passa como um sopro, a nossa vida também. Porém, nós somos eternos. A realidade é que a eternidade do seu tataravô, isso permanece. Ele está em algum lugar agora, né? Ou com Jesus ou não. Isso é um fato. Então, nós temos que viver com a ótica na eternidade. Agora, se nós vamos passar a eternidade na presença do Senhor, é inteligente a gente querer investir na eternidade. Então, mais do que só pensar em ser salvo, nós devemos desejar recompensas eternas. Eu quero trabalhar aqui, mandar tesouro para o céu, para ter recompensas eternas. Então, na semana passada, então, na segunda mensagem dessa série, eu disse aqui que é impossível viver essas 3 coisas, ou seja, é impossível se apegar ao inabalável, né? Não se apegar ao abalável, se eu não estiver congregando de maneira bíblica. É impossível viver com a ótica na eternidade se eu não estiver congregando de maneira bíblica. É impossível viver desejando recompensas eternas se eu não estiver congregando de maneira bíblica. E por que eu estou dando ênfase de maneira bíblica? Porque quando fala congregar, as pessoas criaram um conceito muito diferente do que a Bíblia diz sobre o que é congregar, né? Então, fala comigo, congregar de acordo com a palavra. Como que a palavra ensina a congregar? O que é congregar? Na semana passada, nós falamos de uma das coisas que impede as pessoas de congregar da maneira bíblica. E essa coisa que falamos semana passada foi negligenciar o princípio do descanso. Quando as pessoas, queridos, elas negligenciam o princípio do descanso, elas caem em confusão. Você sabia que, após negligenciar 70 anos sabáticos, o povo de Israel foi levado para o cativeiro? Você sabe onde foi o cativeiro? Na Babilônia. Babilônia no hebraico é Babel, que significa confusão. Tem muito crente vivendo uma vida de confusão, confusos na sua mentalidade, confusos em como viver para Deus, confusos em um monte de coisa, porque negligenciam o princípio do descanso. Isso não vai acontecer conosco mais, nós vamos ser bons nisso aí. Amém, querido? Se você quer saber mais que isso, ouça a mensagem da semana passada, e eu ainda vou falar mais um pouquinho durante essa série sobre isso. Mas hoje, eu quero aprofundar um pouquinho com você sobre o que é congregar da maneira bíblica. Então, o subtítulo da mensagem de hoje é Igreja. Igreja. Muita gente pensa que sabe o que é, mas muitas vezes não sabe o que é. E isso aqui que eu vou falar é uma matéria que eu sempre gostei de dar aula no Instituto Bíblico sobre essa matéria, que é a matéria chamada eclesiologia, né? É o estudo do que é a igreja. O que é a igreja, né? Então, eu quero te dar alguns dados muito interessantes aqui sobre igreja. Primeiro dado, veja bem,
5 das 115 ocorrências da palavra eclésia no Novo Testamento não tem nada a ver com uma igreja neotestamentária. 5 das 115 vezes que essa palavra eclésia é a palavra no grego que traduz igreja, tá? Mas 5 vezes que esse nome aparece no Novo Testamento não se referia a uma igreja, tá? Agora, olha aqui. 57 das 115 ocorrências da palavra eclésia no Novo Testamento têm o sentido de uma igreja local, específica, visível, atual, independente das outras igrejas, reunindo-se num local específico sobre a terra. Então, 57 das 115 vezes está falando de uma igreja local como essa aqui. Muito bem. 36 das 115 ocorrências da palavra eclésia no Novo Testamento também tem esse sentido de uma igreja local específica, visível, atual, independente das outras igrejas, reunindo-se num local específico sobre a terra, mas agora essas 36 ocorrências de eclésia estão no plural, cada uma delas se aplicando a um conjunto muito específico de 2 ou mais igrejas. Os plurais provam que são locais distintas e independentes. Correto? Vai prestando atenção que isso vai ser muito importante para você. Letra D. 16 das 115 ocorrências da palavra eclésia no Novo Testamento têm, simultaneamente, o sentido de igreja local tomada como instituição, conceito, e também o sentido da igreja local totalizada futura. O que é essa igreja local totalizada futura? Aquela igreja que Jesus vai buscar. Jesus vai buscar uma igreja, tá certo? Muito bem. Então, 16 das 115 vezes que a palavra eclésia aparece, está falando do conceito de uma igreja local unido à igreja futura que Jesus vai buscar. Agora, olha como isso aqui é chocante que eu vou falar agora. Apenas uma das 115 ocorrências da palavra eclésia no Novo Testamento só tem o sentido de igreja totalizada futura, ou seja, aquela igreja que Jesus vai voltar. Uma única vez. Então vamos lá. Das 115 vezes que o nome igreja aparece na Bíblia, porque se a gente quer aprender o que é igreja, nós vamos aprender aonde? Na Bíblia. Então, das 115 vezes, 110 se refere à igreja de Jesus. Das 110, 93, ou seja, 57 mais 36, 93 vezes das 110 está falando de uma igreja local, como essa aqui. Uma igreja específica que se reúne em um lugar. Tá certo? Mas dessas 110 vezes que o nome aparece para falar da igreja de Jesus, só uma única está falando daquela igreja futura que Jesus virá buscar. E por que eu estou falando com você? Porque existe um monte de gente que pensa assim: eu sou parte da igreja. Que igreja? A igreja de Jesus. A igreja que Jesus vai buscar, eu sou parte da igreja de Jesus. Então existem pessoas que elas acham que o valor dessa igreja que Jesus vai buscar é maior do que o valor da igreja local. Isso é um engano. Ué, pastor, você está falando que a igreja local é mais importante à luz da palavra de Deus do que a que Jesus vai buscar? 93 vezes mais. Você não saberia nada, não seria nada e não teria oportunidade de fazer nada para Deus sem uma igreja local. É na igreja local que você conhece Jesus, vive para Jesus, desenvolve os seus dons, edifica mutuamente, é edificado, edifica o outro. É na igreja local que você serve e assim por diante. Por isso eu quero falar com você, a igreja local é o coração de Jesus, é como Jesus nos ensinou a ser e viver como família. Então, Hebreus capítulo 10, verso 24 e 25, diz assim, ó: consideremos-nos também uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Diga comigo, amor e boas obras. Igreja é sobre essas duas coisas, amor e boas obras. Amar uns aos outros. Hoje o Senhor vai dilatar o seu coração para você conseguir amar, todo mundo está aqui dentro. Porque a igreja é sobre nós nos amarmos.
e nos estimularmos às boas obras. Agora, veja bem que o texto não está dizendo que é o pastor que vai estimular, é uns aos outros. É um estimulando o outro às boas obras, é um estimulando o outro ao amor, porque Jesus nos chamou para viver como uma família. Próximo versículo, então, ele continua dizendo: não deixemos de congregar, não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Essa palavra congregar vai aparecer para você no grego aí. O que ela significa? Significa reunir em um local específico. Esse congregar, ninguém pode falar assim, ó: pastor, eu congrego lá na igreja Oishan Tin Chonshon. Onde que é essa igreja, meu filho? Lá na China. Mas você mora no Brasil, como é que você congrega lá? Não, eu congrego lá, pastor, lá na Oishan Tin Chonshon. Não congrega, porque congregar, a palavra congregar significa você estar reunido no mesmo lugar com a família, em um lugar específico. Bom, nós temos agora centenas, talvez até milhares de pessoas que vão ver essa mensagem aqui na internet. Nós fazemos questão de que esteja lá para alcançar mais pessoas. Mas você que está assistindo online, uma pessoa uma vez me perguntou assim: pastor, eu posso participar do culto online? Eu falei assim: pode. É a mesma coisa de quando você está com fome, ao invés de ir ao restaurante, você só assiste um vídeo de comida. Aquilo pode te estimular a querer comer. Mas comer é outra coisa. Você está entendendo? Ninguém vai para o restaurante online. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Veja bem, pastor, eu não posso congregar em um lugar por causa do meu trabalho e tal, eu só posso online. Então, maravilha, melhor online do que nada. Porém, isso não é a vida de igreja. Não é permutável. Você está entendendo? Isso é muito importante. Congregar é reunir no mesmo lugar. Amém? Muito bem. Agora, o que deve ter nessas reuniões? Quando nós nos reunimos? Nós nos reunimos para quê? Qual o propósito? Por quê? Né? É para dormir, será? Para que a gente reúne? Muito bem, olha o que diz 1 Coríntios capítulo 14, verso 24 a 26, olha o que diz. Porém, se todos profetizarem e entrar algum incrédulo ou indouto, é ele por todos convencidos e por todos julgado. Tornam-se-lhes manifestos os segredos do coração, e assim, prostrando-se com face em terra, adorará a Deus, testemunhando que Deus está de fato no meio de vós. Que fazer, pois, irmãos? Quando vos reunir, um tem salmo, outro doutrina, este traz revelação, aquele outra língua e ainda outra interpretação. Seja tudo feito para edificação. Então, veja bem, aqui está dizendo algumas coisas interessantes. Primeira coisa, quando nós nos reunimos, todos deveriam profetizar. É o que nós lemos no texto. Todos deveriam profetizar. Põe o 24 aí para mim na tela, por favor. Porém, se todos profetizarem. Quantos? Todos. Sabia que a Bíblia quer que todos vocês profetizem? Todos. Todos podem aprender a profetizar. Às vezes a pessoa quer ir a um culto onde o pastor está profetizando. Não. Aqui está dizendo que todos nós devemos profetizar. Outra coisa interessante que está falando aqui é que o nosso culto deve ser um culto atraente para o incrédulo. O incrédulo tem que sentir a vontade em vir no nosso meio. Aquele que não crê em Deus, não crê em Jesus, não crê na palavra, mas ele é bem-vindo aqui, ele é amado aqui. Porém, quando ele chegar aqui, a igreja não pode esperar que ele encontre Deus através do louvor ou através do pastor. É que ele encontre Deus através de você, que está aí sentado bem do lado dele, você está mais perto dele do que eu. E aqui está dizendo que quando cada pessoa fizer o seu papel de manifestar os dons do Espírito, principalmente o de profetizar, aquele que não crê, crerá. E o texto está dizendo, ele vai se prostrar, ele vai reconhecer a Deus, ele vai adorar a Deus. Por quê? Porque está vendo Deus em você.
Não é vendo Deus no pastor, nem na equipe de louvor, é em você, porque a igreja é uma família. E tudo que for feito quando nós nos reunimos, tem que ser feito para edificação, para levantar o outro, para abençoar, para fortalecer o outro, seja aqui, seja nos pequenos grupos. Amém, querido? Amém? Muito bem. Agora, olha esse texto aqui de Efésios capítulo 5, versículo 18. Diz assim: e não vos embriagueis com o vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Primeira pergunta, essa expressão enchei-vos, ela te dá uma impressão de algo que vai ser feito com você ou de algo que você vai fazer? Quando eu falo com você assim, ó, enchei-vos, isso é passivo ou ativo? É algo que você tem que fazer ou que você vai só esperar acontecer? É você quem vai fazer. Enchei-vos. O texto não está falando, espere ser cheio. Tem muita gente que está esperando. Não, eu estou esperando que eu vou para o culto hoje e lá no culto Deus vai fazer alguma coisa que eu vou sair cheio. Não, errado. O texto está dizendo, você que se enche. Enchei-vos do Espírito. Agora, como que se enche do Espírito? Está vendo que tem uma vírgula depois do enchei-vos do Espírito? Então, enchei-vos do Espírito, vírgula, falando entre vós com salmos. Igreja não é lugar de ficar calado, igreja é lugar de falar. Vou pedir uma cadeira para sentar, para ficar ouvindo vocês falarem. Igreja é lugar de falar. Quer ficar vazio, fica calado. Quer ficar cheio, tem que falar. Bendito seja o nome do Senhor. Obrigado por estarmos aqui, Senhor. Não há ninguém como o Senhor. Santo, 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 santo é o nome do Senhor. Igreja é lugar de falar. Você não pode parar de falar dentro da igreja. Mas pastor, que falta de educação, o senhor pregando e eu falando. Eu pregando e você falando. Falando. A atenção do culto não é dada ao pregador, é dada a Cristo. Nós estamos aqui cooperando, então enquanto eu estou falando, você fica aí falando. Você fala em línguas baixinho, você e Deus, mas você pode falar salmos. E enquanto você fala salmos, você pode falar o salmo de Davi? Pode falar o salmo de Asaf? Pode. Mas você pode falar o seu salmo. Bendito o Senhor que me deu vida nesse dia maravilhoso. É o seu salmo. Bendito é o Senhor que tem me sustentado com mais do que eu preciso. É o seu salmo. Entendeu? Agora, por que é falando entre vós? Porque primeiro nós temos que estar reunidos. Segundo, é porque você não fala sozinho. Você fala, o outro responde. Isso. Glória a Deus. É isso. É uma prática que nós temos que forçar mais e mais e mais, para nunca parar a prática. O que mais? Só falar entre vós com salmos é que enche do Espírito Santo? Primeira coisa. Começa com o entre vós. Você não vai ver, nenhuma única vez, em todo o Novo Testamento, ninguém ser cheio do Espírito Santo sozinho. Simplesmente não existe no Novo Testamento nenhuma pessoa que foi cheia do Espírito Santo estando sozinho. Tiveram visões, sim. Deus falou com a pessoa, sim. Um anjo apareceu para ela, sim. Mas cheio do Espírito Santo, nenhuma vez alguém sozinho foi cheio do Espírito Santo. Em Atos 2, eles estavam reunidos orando. Em Atos 4, estavam reunidos orando. Em Atos 10, estavam reunidos, não estavam orando, estavam só ouvindo Pedro pregar. E o Espírito Santo caiu sobre eles. Mas eles sempre estavam reunidos. E agora o apóstolo Paulo está falando, vocês querem se encher do Espírito Santo? Vocês fazem isso entre vós, falando salmos. O que mais? Entoando e louvando de coração ao Senhor. Louvor não é algo para se ouvir. Louvor é algo para falar. Você não se enche do Espírito ouvindo louvores. Você se enche do Espírito cantando louvores. É entoando
e louvando de coração ao Senhor. Você pode ouvir louvor o dia inteiro, pode deixar aquele rádio tocando lá no seu trabalho o dia inteiro, que até não adianta nada. Agora pode desligar o rádio, começa a cantar para tu ver. Agora reúne 3 ou 4 da igreja e começa a cantar, aí você vai ver. Então nós temos que ter coração na nossa canção. Você está entendendo? Aleluia. De coração. Aleluia. Ao Senhor poderoso Deus. E você pode cantar isso que nós estamos fazendo aqui agora, hinos, que são músicas que nós conhecemos, e cânticos espirituais. São as músicas que você não conhece, você só canta. Pode ser em línguas, ou pode ser só aquela música que o Senhor está te dando agora. Deus te dá a letra para você cantar para Ele de novo. Oh, coisa linda. Você está entendendo? Então, entre nós temos que ficar falando salmos, nós temos que ficar louvando de coração ao Senhor, com hinos e cantos espirituais. O que mais? Dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Pode pôr para mim. Então, gratidão. Obrigado, Senhor. Quer ser cheio do Espírito Santo? Seja mais grato. Todo mundo aqui dentro desse auditório, todo mundo que está nos vendo online, tem mais do que precisa. Então nós temos que aprender a agradecer, ser grato. Obrigado, Senhor. Amém? O que mais? Sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. E só aí vem o ponto final. Você quer ser cheio do Espírito Santo? Você tem que aprender a se sujeitar a essa pessoa que está aí, do seu lado, ou atrás de você. Ah, pastor, mas essa pessoa que está atrás de mim não tem sabedoria nenhuma. Pois é, Deus escolheu as coisas loucas para confundir as sábias. Ah, pastor, mas eu sou da elite. Pois é. Pois é. Deus escolheu os que não são para confundir os que são. A gente tem... Às vezes essa pessoa que você olha dentro da igreja, dentro da comunidade, você fala assim, essa pessoa não tem nada para mim. É ela que tem tudo o que Deus tem para você. E nós temos que aprender a nos sujeitar uns aos outros. Porque é essa pessoa que é tão diferente de você que de repente vai te entregar o que Deus quer te entregar. E a gente tem que aprender a ser humilde para nos sujeitar ao outro. Que coisa triste é quando tem alguém que só Deus que fala com ele, mas ninguém fala. Que triste. Não é o propósito de Deus. Veja bem, o próprio Jesus apareceu para Saulo. Saulo, Saulo, por que me persegues? Quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus. Ai, e agora, o que eu faço? Vou te contar, não. Entra na cidade, a igreja vai te contar o resto. E Saulo teve que entrar na igreja e ouvir de Ananias. O anjo do Senhor aparece a Cornélio. Cornélio, suas orações foram ouvidas, suas esmolas lembradas para a memória diante de Deus. Cornélio, oh, que legal, veio falar comigo, que bom. E agora, o que eu faço? Vou te contar, não. Você quer saber? Manda procurar Simão Pedro na casa de Simão o curtidor. Ele te dirá as palavras através das quais serão salvos tu e a tua casa. O que a Bíblia está falando? Você quer receber de Deus? O de Deus para você está dentro do outro. E muita gente está perdendo porque não está sendo igreja. Sendo igreja. E para ser igreja, se encher do Espírito Santo, a primeira coisa que nós temos que aprender, nós temos que falar salmos, sim. Nós temos que ficar falando dentro da igreja, adorando a Deus, glorificando a Deus, sim. Nós temos que cantar louvor de coração, sim. Nós temos que ser gratos, sim. Mas nós temos que aprender a nos sujeitar uns aos outros. Ora, tem gente que não quer se sujeitar nem ao pastor, imagine uns aos outros. Uns aos outros. Essa pessoa perto de mim carrega uma porção de Deus que eu preciso. Você está entendendo? Isso é muito importante para nós. Então, a igreja, fala comigo, igreja. É um lugar de falar. É lugar de falar com Deus, é lugar de falar uns com os outros. Pastor, mas não vai ter ensino? Vai ter ensino também. Vou te dar um exemplo de ensino aqui, ó. Atos capítulo 20, versículo 7. Diz assim:
No primeiro dia da semana, estando nós reunidos com o fim de partir o pão, o que é isso, partir o pão? Santa Ceia, fala comigo, Santa Ceia. Paulo, que devia seguir viagem no dia imediato, exortava-os e prolongou o discurso até a meia-noite. Nossa, estou inspirado, vou pregar até meia-noite. Segura na cadeira aí, aleluia. Veja bem, isso era um discurso. A palavra discurso aqui no grego, e a palavra exortava-os aqui também no grego, não é aquela palavra que aparece de exortar lá em Coríntios, que é a palavra paraclisis, né, que é parecido com paracletos, né, de encorajamento. Aqui não, aqui é outra palavra, e essa palavra significa misturar as ideias. Então, eu estou falando com você informação para você misturar com as suas informações e isso abranger o seu conhecimento, aumentar o seu conhecimento a respeito do que a palavra diz. É isso que Paulo estava fazendo. Então, a igreja tem que ter ensino? Tem que ter ensino. Agora, eu vou aproveitar o texto do ensino aqui para pegar esse assunto aqui comigo, a Santa Ceia. Hoje eu vou abrir a latinha de minhoca sobre a Santa Ceia. A Santa Ceia é uma coisa que as pessoas não entendem. E não entendem também a seriedade disso. E eu quero falar um pouco com você sobre isso aqui. 1 Coríntios 11, verso 28 a 30, diz assim, ó: examine-se, pois, o homem a si mesmo. Para começar, nós somos muito bons de examinar os outros. Não é verdade? O ser humano caído, ele é muito bom em examinar os outros. Mas aqui o texto está dizendo, examine-se, pois, o homem a si mesmo. Faz um exame aí, querido. Faz um exame aí. Deixa a sua consciência te examinar. Faz um exame aí. Agora, é muito interessante que fala assim, ó: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Veja, a Bíblia não te dá uma autorização para não comer. Não está escrito examine-se, pois, o homem a si mesmo, e então decida se coma ou não coma. Não tem decida, é coma. Por quê? Porque a Bíblia não nos dá nenhum espaço para permanecer no erro. Tem que comer, mas não pode comer errado. E agora? Conserta. A Bíblia não nos dá um espacinho para permanecer no erro. Estava no erro até agora? Então agora conserte. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e então coma do pão e beba do cálice. Olha bem, porque quem come e bebe, isso é muito forte, sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Pera lá. Primeira coisa, o que é isso? Comer e beber sem discernir o corpo. Nós vamos aprofundar nisso aqui daqui a pouquinho, mas antes de aprofundar nisso, olha o que diz o próximo versículo. Eis a razão, porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Esse poucos que dormem também poderia ser poucos que estão descansando, que estão no descanso. Ele não falou uma das razões, ele falou a razão. Porque há tantos fracos. Por que há tantos crentes fracos? Crentes que não vivem o propósito de Deus, crentes que não fazem a diferença na sua geração, crentes vazios do Espírito Santo, crentes que qualquer ventinho que dá ele cai. Por que há tantos crentes fracos? Porque eles tomam a Santa Ceia, mas não entenderam o corpo, não discerniram o corpo. Então hoje eu vou te ajudar um pouquinho a discernir o corpo. Não adianta você vir aqui e pegar o pão, que é símbolo do corpo de Cristo, e comer, se você não entender que esse pão é a pessoa que está do seu lado e que te alimenta. A igreja é um corpo. A igreja não é um clube, a igreja não é um clube social. O clube social é um biscoito. A igreja não é um clube, a igreja não é um lugar para você vir ver Deus. A igreja não é um lugar para você vir ouvir a palavra. Eu vou na igreja ouvir a palavra. Não! Eu vou na igreja. Não! Você não vai à igreja, você é, junto com essa comunidade, uma igreja. Essa uma igreja é um corpo. Deixa eu te falar como que funciona o corpo. Eu estou, só dando um exemplo, viu? Eu não estou não, mas suponha que eu esteja com uma dor no joelho, certo?
eu ligo para um médico aqui da igreja e falo, meu amigo, estou com a dor no joelho assim, assim, assim. Ele manda fazer um exame, fala, pastor, o senhor tem que tomar um remédio assim, assim. Sabe o que é interessante? O que está doendo é o joelho, mas quem toma o remédio é a boca. A boca toma o remédio. E o corpo tem todo um sistema para fazer aquela cura chegar lá no joelho. Tem uma historinha que diz que o nariz olhou para o olho e falou para o olho assim, olho, você que não enxerga e eu que carrego óculos. O nariz disse para o olho. Aí o olho tentou explicar para ele, é assim mesmo, o corpo, um ajuda o outro e tudo, né? Aí ele falou, não, rapaz, você que não enxerga, o problema é teu, cada um com seus problemas. Não vou carregar esse óculos mais não. E ele jogou o óculos fora, o nariz. Aí o corpo foi andar, não viu a pedra, caiu, quebrou o nariz. O serviço que você presta ao outro sempre volta para você. O serviço que você não presta ao outro sempre vai prejudicar você, porque você é corpo. É por isso que a Bíblia diz, quando um sofre, todos sofrem. Deixa eu te explicar uma coisa, as pessoas pensam que isso é uma coisa sentimental. Então, um sofre, o outro sofre. Oh, tadinho, está sofrendo. Não é só isso, não. É que quando você não defende, não guarda a sua pureza e santidade, você está prejudicando o outro. O corpo sofre por causa da sua falta de pureza e santidade. Tem gente que acha que ele pode ir lá viver no pecado e que tanto faz. Quando você vive no pecado, toda essa comunidade é prejudicada. Chega um aqui vazio do Espírito Santo, ele não fala em línguas, aí o outro não interpreta, aí o outro não recebe a edificação e todo mundo foi embora como se nada tivesse acontecido. E chega um incrédulo que senta do lado de um crente, e o crente não pode profetizar. Por quê? E aí todo o corpo sofre. Quando um sofre, todo o corpo sofre. Nós somos um corpo. A ideia de Deus de igreja é corporativo. A palavra igreja no original é como a palavra multidão. Ainda que ela esteja escrita no singular, multidão, e não no plural, multidões, mesmo no singular, multidão, significa um grupo de pessoas. Não existe igreja de um só. Nós somos um corpo. Então nós temos que entender que eu não vou ter plena comunhão com Deus e pleno conhecimento de Deus até que eu tenha plena comunhão com o outro. E aprenda a receber do conhecimento do outro. Tem um monte de gente no meio da igreja passando por problemas sozinho. Por quê? Não é para passar. Não é para passar, é para compartilhar, é para chegar para o outro, é para falar, eu estou passando essa dificuldade, eu preciso de ajuda. É para cada um ligar para aquele irmão. Cadê aquele irmão? Estou sentindo falta daquele irmão, vou na casa dele, irmão, que eu estou sentindo sua falta, o que foi? Isso é igreja, é um corpo. Olha o que diz Efésios, capítulo 2, versos 16 a 19. Olha, diz: e reconciliar-se ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela o quê? A inimizade. Assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadão dos santos, sois família de Deus. Eu não vou me cansar de ficar batendo nessa tecla. Nós somos chamados para ser uma família. Não é para ser um clube, não é para ser uma instituição. Oh, a casa do Pai é uma instituição maravilhosa. Milhares de pessoas. Nada disso interessa se não formos família. Agora eu sei, para a glória de Jesus, através dos pequenos grupos e do discipulado, muitas pessoas estão vivendo já essa realidade de família, de um ajudar o outro, de um, realmente. Mas quantos ainda não estão? Mas é a vontade de Deus que nós sejamos família. É muito mais do que cantar e bater palma e vir aqui, reunir e tal, e ganhar almas para Jesus. Isso é ótimo, mas é muito mais. Deus nos chama para sermos uma família. Dentro de nós, no meio de nós, não pode haver necessitados. Porque assim a família, um cuida do outro. Eu acho tão lindo o Salmo 68, 6, a parte A, diz assim, ó, Deus faz que o solitário more em família.
Deus tem uma família. Talvez você aprendeu a ser igreja assim, sabe? Vem para cá, canta, bate palma, conhece meia dúzia de pessoas, volta para casa e até semana que vem. Filho, você está perdendo seu tempo se você estiver vivendo assim, com todo carinho que eu falo. Está perdendo seu tempo. Você não está desfrutando nada da vida de Deus, nada, porque a vida de Deus está dentro do outro. Então, se você não estiver vivendo como família, você está perdendo a vida de Deus. Aí sabe o que eu já vi gente falar? Tem gente que fala assim, não, pastor, eu já sou maduro, eu já sei viver com Deus. Você é imaturo e não entendeu nada. Nada, não entendeu nada, te contaram a história errada, invertida. Se você é maduro, você está no meio do corpo, no meio da família. Se você é maduro, você já entendeu que tem coisas que Deus nunca vai te dar, senão pela boca do outro. Pastor, o senhor está bravo? Não, eu estou apaixonado. Eu estou falando com você com toda a intensidade do meu coração, porque eu sonho que você viva o que eu vivo. Última coisa de hoje. É a necessidade e o ensino corporativo. Deixa eu te explicar isso aqui. Como o corpo, lembra que nós vimos aqui que das 115 vezes que a palavra eclésia aparece na Bíblia, 110 se refere à igreja. E das 110, 93 se refere a uma igreja local como essa aqui. Então, nós somos um corpo, há um propósito corporativo aqui. Há uma palavra corporativa aqui. Aquilo que é falado e pregado aqui não vai ser falado e pregado bem ali do lado. Porque é uma igreja independente. Agora, olha que interessante Apocalipse capítulo 1, versículo 10 e 11. Diz assim: achei-me em espírito no dia do Senhor e ouvi por detrás de mim grande voz como de trombeta, dizendo: o que vê, escreve em livro e manda o quê? Manda às 7 igrejas. Veja, não é manda a minha igreja espalhada em 7 lugares, não. São 7 igrejas independentes. E aí é falado as 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Agora, eu não vou ler para você aqui o que foi dito às 7 igrejas. Porém, eu vou te mostrar só um versículo para você entender. Por exemplo, Apocalipse 2,8 diz assim: ao anjo da igreja em Esmirna escreve: estas coisas diz o primeiro e o último, o que esteve morto e tornou a viver. Quem é que estava dizendo então? Quem que esteve morto e tornou a viver? Jesus. Então era Jesus que estava mandando aquele recado, aquela instrução para a igreja em Esmirna. Mas é interessante que ele não falou com a igreja em Esmirna, ele falou com o anjo da igreja, ou seja, o líder, o mensageiro. A palavra no grego, ângelos, é mensageiro, é o pastor daquela igreja. Foi ele que recebeu a mensagem de Deus para a igreja. Mas o que é interessante? As 7 igrejas, cada uma delas recebeu uma mensagem totalmente diferente. A mensagem que Laodiceia recebeu é totalmente diferente da mensagem que a igreja de Filadélfia recebeu. O Senhor podia ter mandado uma carta para cada pessoa individualmente daquela igreja. Por que ele não mandou? Uma carta para o João, uma carta para o José, uma carta para o Levi, uma carta para o Mateus. Não, ele mandou para a igreja toda, aquela igreja local, uma carta só. Por quê? Você quer saber por quê? Porque o indivíduo nunca estará acima do propósito corporativo. A maior coisa da sua vida é o seu propósito, e o seu propósito sempre está ligado ao seu corpo. Outro motivo é porque o que um vive, todo o corpo vive.
Então veio uma mensagem corporativa. Filho, de uma vez por todas, entenda, você faz parte de um corpo, você é chamado para fazer parte de uma família. O desejo do coração de Deus é que você seja uma família com o corpo que você faz parte, que você se renda ao corpo de Cristo e fale, eu sou parte, eu vou ser parte dessa família, eu vou orar pelos outros, eu vou pedir oração uns aos outros, eu vou ensinar e eu vou receber ensino, eu vou abrir meu coração e eu vou pedir ajuda, e eu também vou ajudar ao que precisa, porque a ideia de Deus de igreja é família, e cada uma dessas famílias vai viver isso numa realidade local. Você não vai ser família com o outro lá da China, não. Você pode até ser através de uma igreja local. Eu sou família com o Marcelo lá na Índia? Sou. Ele está lá na Índia, mas veja bem, eu congrego aqui e ele lá. Você está entendendo o que eu estou falando? A igreja local é o lugar de proteção, é um lugar de provisão. A igreja local é um lugar de unidade e amor. Você tem que jogar para fora essa ideia que está aí, muito moderninha de igreja. Bora lá, a igreja é legal e tal. Deixa eu te falar uma coisa. Você acha que as pessoas vão ser atraídas e vão permanecer na igreja? Permanecer na igreja. Porque a música é legal? Porque o som é legal? Ou porque o pastor fala bem? Deixa eu te falar uma coisa. Aí fora está cheio dessas coisas. Aí fora está cheio de música legal, de ambiente legal e de gente que fala bem. O que aí fora não tem é alguém que dê a sua vida pelo outro. Sabe o que Jesus disse? Que quando nós tivermos amor uns para com os outros, todos saberão que somos discípulos de Jesus. Todos conhecerão Jesus quando nos ver vivendo esse amor genuíno, verdadeiro, uns para com os outros. Pastor, é facinho viver? É só morrer. Depois que você morre, depois que a sua vida não é mais sua, depois que a sua vida pertence a Jesus, depois que você morreu para o mundo, depois que você deixou de amar as coisas do mundo, que se você não sabe o que a Bíblia diz, o apóstolo João escreveu, não ameis o mundo nem as coisas que há no mundo, pois se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Então nós estamos aqui para amar a Deus e amar uns aos outros. Se você não tiver isso, você vai perder, querido. Esse é o meu desespero. Se você não tiver isso, você vai se apegar ao que é abalável. A maneira de você se apegar ao inabalável é estar com a cabeça enfiada no corpo da igreja, ligado. A maneira de você viver com os olhos na eternidade é através da igreja. A maneira de desejar recompensa eterna é através da igreja. Se você não tiver isso, os cuidados do mundo, a fascinação das riquezas vai sufocar a semente do evangelho, você vai se tornar infrutífero. Então hoje eu tenho um clamor desesperado para você. Vence a igreja. Não aceite nada menos do que tudo. Não aceite nada menos. Viva intensamente. Eu vou amar intensamente. Eu já determinei isso na minha vida há anos atrás. Eu sempre vou fazer tudo pelo outro. Menos pecar. Sabe o que acontece comigo? Eu sou abençoado demais. Eu sou feliz demais. Eu vivo cheio do Espírito Santo. Sabe por quê? Porque eu vivo no meio da igreja. Eu vivo no meio da igreja. Eu acordo com a igreja. Passo o dia com a igreja. Passo a noite com a igreja. Durmo. Acordo para ficar com a igreja de novo. Eu passo o dia falando com gente. Está aqui um irmão na minha frente aqui. Está na cadeira até sei lá que hora da madrugada. Que horas era? 1h? 1h30 da manhã. Era assim. No dia anterior eu estava até 2h30 com o outro. E era assim, e é assim. É a vida da igreja, vivendo em comunhão. Você tem que aprender quando alguém da igreja te ligar e te chamar para qualquer coisa, tem que aprender a falar sim. Agora você tem que aprender, nem esperar o outro ligar. Você tem que atender, é uma necessidade. Se eu não estiver no meio da igreja, eu morro. Satanás vai inundar a minha cabeça de um monte de coisa. Os espinhos vão sufocar a semente. Na minha vida, não. Irmãos, eu não quero nada que não tem nada nesse mundo que me interessa. Nada.
Nada. Estou jogando tudo para cima. Eu quero te ver lá. Eu quero ver você vivendo apaixonado, cheio do Espírito Santo, cheio de Jesus. Mas você tem que decidir a não ser uma ilha. Entendeu? Ah, pastor, se eu me misturar muito, eu vou acabar me frustrando. Bem-vindo ao time, meu amigo. Mas eu prefiro viver intensamente a palavra de Deus e de vez em quando me frustrar, do que não vivê-la e viver frustrado. O seu propósito só se revela no corpo. Seu propósito só se revela no corpo. Então hoje eu estou chamando você para rejeitar essa vida de religião que foi deixada para nós. Uma vida de religião. Vai no culto lá, bate o seu cartão, vai embora até semana que vem. Não é isso, querido. É vida de família, é vivendo junto, é amando uns aos outros, é uns com os outros. Semana que vem nós vamos aprofundar mais nesse amor uns para com os outros. Mas hoje eu estou pedindo, dilata seu coração, abre o seu coração. Para andar com gente que erra, mas recebe o mesmo sangue de Jesus que você, para ser perdoado. Aprendemos a olhar para os outros com a ótica de Deus, perdoados em Cristo Jesus. E saber, eu falho. Irmão, eu falho. Isso é novidade para alguém? E você não está aqui? Então, ande com o outro que falha do seu lado e atrás de você também. Tem famílias inteiras esperando pelo seu posicionamento de ser igreja. Nós precisamos do que o outro carrega. E se ele parece tão diferente de você, melhor. Eu oro que a sua casa seja uma igreja em Fortaleza. Por quê, pastor? Porque a igreja está sempre reunindo lá. Sabe o que Jesus disse? Jesus disse para a gente reunir na casa. E ele falou assim, ó, quem receber vocês, recebe a mim. Quem recebe a mim, recebe o Pai que me enviou. Cada vez que a igreja reúne na sua casa, Jesus e o Pai estão lá, meu filho. Você está entendendo? Eu quero a minha casa cheia de gente. Se você for lá na minha sala, a sala da minha casa parece um corredor de escritório. Não parece uma sala. Porque eu chamei uma pessoa aqui da igreja que é arquiteta, eu falei assim, ó, dá um jeito de colocar o máximo de lugar que der para a gente sentar aqui. Pastor, mas não vai ter um móvel assim para pôr uma decoração, a televisão? Vai não, vai ter lugar para a gente sentar, que eu quero. Gente sentado? Eu sei, pastor, mas vocês não vão assistir uma televisão, uma coisa, não. Só quero lugar para a gente sentar. Então você chega lá em casa assim, tem um sofá enorme de um lado e um outro sofá do outro, um de frente para o outro. Se ficar em pé quem está de um lado e outro, quase que ficam assim na cara do outro. Mas sabe, a minha casa não foi feita para bater foto. Minha casa foi feita para sentar gente. Eu quero a igreja lá. Aonde está a igreja, está Jesus. A reunião mais poderosa da terra não é a ONU. A reunião mais poderosa da terra é aquela que pode reunir o Pai, o Filho e o Espírito Santo no mesmo lugar. Isso só acontece quando a igreja está reunida. Então eu estou convidando você, bora ser igreja. Bora viver a vida de igreja. Bora desistir de ficar aqui tendo inimizade. Pô, sai disso, ele já quebrou a inimizade na cruz. Até entre judeus e gregos e gentios. Não tem mais motivo, eu estou te convidando, pula para dentro, vai, mergulha. Pastor, vai ser perfeito? Vai não, mas vai ser melhor. Não vai ser perfeito, mas vai ser melhor. Vai ser melhor. Viver a vida de igreja vai ser saudável para você. Vai ser bom para você. Conversar com as pessoas, falar com as pessoas, orar e ver o Espírito Santo agir sobre a sua vida. Em nome de Jesus. Eu estava determinado a falar até meia-noite, mas eu desisti da ideia de imitar Paulo. Então eu quero convidar você a ficar de pé. Como eu disse, essa mensagem hoje ela não vai terminar, porque nós vamos continuar semana que vem essa série. E eu sei que você quer viver para Deus.
Se você não quisesse, você não estava aqui, não é mesmo? Você está aqui porque você quer, eu também quero. Mas às vezes nós não estamos vivendo porque a gente estava acreditando em coisas um pouco diferentes do que elas são. Essa pessoa que está aí na sua frente, atrás de você, vai para o mesmo céu que você. Se essa pessoa aí não for digna da sua amizade, quem é? O que vai determinar quem são seus amigos? Tanto de dinheiro que a pessoa tem? O tanto de educação, o quanto ela é culta e chique? O que vai determinar? Eu estou dizendo para você, é o sangue de Jesus que nos faz dignos uns dos outros. É uma caminhada de perdoar, de amar, de se doar, de se sacrificar. É por isso que eu falei semana passada que negligenciar o princípio do descanso vai te impedir de viver isso. Sabe por quê? Porque se você estiver morto, cansado, com a sua mente cheia de coisa, quando seu telefone tocar para alguém te chamar para uma comunhão, para alguma coisa, sua resposta vai ser: oh, queria tanto. Tem gente que nem está cansado fisicamente, mas emocionalmente, mentalmente, a pessoa não aguenta nada. Por isso você tem que descansar. Descansar sua mente, desligar seu telefone celular. Aleluia, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Fala, Jeová. Porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca, né? Tem seus limites. Você tem que estar no meio da igreja. Semana que vem eu vou falar mais sobre isso aqui. A igreja de Jesus congregava todo dia. Todo dia. Todo dia junto, todo dia em amizade, todo dia orando, todo dia compartilhando a palavra, todo dia comendo junto. É o que Deus quer para você. Nós vamos ficar enfurnados em tanto trabalho, em tanta coisa, para quê? O que mais que você quer? Deixa Deus te usar. Seu propósito se revela na família, no corpo.